Após os temporais, a Defesa Civil decretou o estado de emergência em Minas Gerais. Acompanhe. O Ribeirão da Mata, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, está quase 7 metros acima do nível normal. A água inundou ruas e avenidas e a cidade amanheceu assim. A prefeitura e algumas lojas no centro da cidade também ficaram alagadas. Neste posto de combustíveis, os frentistas ficaram ilhados. Muita gente se arriscou e tentou passar a pé ou de carro. Está difícil de passar, não tem condição. Situação difícil também para quem teve que calcular os prejuízos. A água invadiu a oficina de seu Cristiano e provocou estragos. Eu já tive aqui umas 8 ou 10 enchentes. Em Belo Horizonte, moradores de um bairro de periferia fecharam uma das principais avenidas da cidade durante a noite. O protesto aconteceu logo após a chuva. A população ficou revoltada. Quase tudo que tinham em casa foi perdido. A moral nossa foi junto com a enchente aí, ó. É difícil. Bandidos tentam dar golpe em jornalista da TV Alterosa, afiliada do SBT em Belo Horizonte, Minas Gerais. Acompanhe na tela. Só quero o dinheiro, mais nada. O dinheiro pra mim vai ser tudo. A senhora me dá o dinheiro e eu devolvo a sua filha. Realmente é muito traumatizante, né? Você se sente totalmente impotente, é uma situação de bastante estresse, você fica apavorado sem saber o que fazer. A mulher e os filhos não estavam. Do outro lado da linha havia alguém em desespero com uma voz parecida com a da filha dele. Ela estava chorando muito e falando, pai, socorro. Eles me pegaram e eu falei, onde você está? O que você está fazendo? O que aconteceu? Cadê sua mãe? Minha mãe está lá. Uma pessoa já pegou o telefone e já começou a me intimidar. Rogério teve a ideia de ligar para a mulher que estava com a filha. Ela está bem, está com você, você está vendo ela? Estou. Nesse momento, desliguei o telefone celular e relaxei. Mas até naquele momento, vou falar para você, foi a experiência mais traumatizante que eu já tive até hoje. Jacilene chegou a entrar no banco para transferir R$3.000 para o resgate do marido. Eu fui direto para o banco sem conversar com ninguém, que eles me disseram que eu não poderia desligar o telefone hora nenhuma. No banco tinha um caixa especial, eu pedi para ele ligar para aquele número perguntando se meu marido estava bem ou não. Ele conseguiu falar com meu marido no celular e que estava tudo bem com meu marido e eu desliguei o telefone. Infelizmente, nem sempre ocorre como nesses dois casos e as pessoas acabam dando dinheiro para os bandidos. De acordo com a polícia, não há uma estatística de quantas vítimas caíram no golpe, porque a maioria não registra uma ocorrência. Mas é certo que 99% dessas ligações são de falso sequestro. O sequestro verdadeiro, quando ocorre o sequestro, normalmente não há a pessoa, ele não deixa a pessoa ali próximo ao telefone, gritando, falando, ô mãe, paga, ô pai, paga, eles vão me matar. Ele coloca a pessoa, normalmente, para falar com o pai e com a mãe, com tranquilidade, para provar que é o ente. Um segundo. E o restaurante, no centro do Rio de Janeiro, vira ruínas. 3 pessoas morreram e 17 ficaram feridas numa explosão que aconteceu por vazamento de gás. Acompanhe. Cenas impressionam. Imagens gravadas por uma câmera da prefeitura mostram o momento exato da explosão. Repare que uma pessoa de camisa branca que passa pelo local some em meio à fumaça. O cozinheiro encostado à parede é atingido em cheio. Pedaços de concreto e ferro são arremessados. Essas outras imagens foram feitas segundos depois do acidente. Pedestres tentam socorrer feridos. Um dos corpos foi lançado a 50 metros da entrada do restaurante, que ocupava o subsolo e o térreo de um prédio de 11 andares. Almoçávamos ali quase todos os dias. Uma coisa horrível, uma catástrofe. No cenário de total destruição, o choque de quem ainda não acreditava no que via. O impacto da explosão é equivalente à detonação de 5 a 10 quilos de dinamite. Daria para derrubar um prédio de 3 andares. 3 pessoas morreram. 2 eram funcionárias do restaurante. Outras 17 ficaram feridas. Só escutei só o barulho só. Toda hora eu não fui mais nada, pra ver que ele mostrou até em cima. Anderson havia acabado de chegar ao escritório de administração. Parte onde que eu estava do quarto andar veio abaixo. Eu caí nos escombros. Aí caiu uma marquise na minha perna, porém eu consegui sair, embora tinha outras pessoas gritando lá dentro. Pensei que ia morrer.
Pelo telefone, essa jovem que trabalhava no segundo andar tentava acalmar os parentes. Não chora não, a gente tá bem, não aconteceu nada. O restaurante Filé Carioca funcionava bem em frente à Praça Tiradentes, no centro do Rio. Vizinhos ao prédio estão 2 hotéis e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Na região também há um teatro e os prédios do BNDES e da Petrobras. Neste hotel, parte do teto do saguão caiu. O pânico tomou conta dos hóspedes. Todo mundo que estava conseguindo descer, fomos batendo de porta em porta, acordando, gente pela escada, gente pelo elevador. E a hora que a gente chegou aqui embaixo, muita gente chorando, funcionários do hotel chorando. A cama que eu tava, ela fez isso aqui. Ela me jogou de um lado pro outro, 2 vezes. O estacionamento do hotel também foi atingido. Olhando assim, mal dá para acreditar que ali um dia funcionou um comércio. A montanha de destroços e de entulhos é tanta que mais parece ter havido um atentado terrorista. Está tudo assim aos pedaços. E essa tragédia poderia ter sido ainda maior se não fosse o horário. Passava um pouco mais das 7 horas da manhã quando ocorreu a explosão. Se fosse em outro país, com certeza a primeira coisa que viria na mente é, opa, isso é uma bomba, alguma coisa assim parecida. Não ter acontecido um pouco mais tarde foi decisivo para que a gente não tivesse uma tragédia ainda maior. Jorge tem uma banca em frente ao prédio. Ele encontrava diariamente com os funcionários do restaurante. Hoje não foi diferente, mas Josimar, o sushi man que morreu na explosão, estava bem preocupado. Telespectadores mandaram essa reportagem que foi feita e produzida pelo Jornal Nacional no ano de 2001. Eles pediram para que passasse essa matéria aqui no MTV Alerta. Então vamos relembrar o sequestro de Silvio Santos na tela. Patrícia Bravanel, que matou 2 investigadores e escapou da perseguição de mais de 100 policiais. A negociação envolve até o governador do estado e termina depois de quase 8 horas de muita tensão. No Jornal Nacional, todos os detalhes do dia de cão em São Paulo. Como o cenário do crime estava desprotegido. Quem é Fernando Dutra Pinto? E como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. Você vai ver também. Uma mulher revela fraudes fiscais do ex-senador Luiz Estevão. O Banco Central admite que a inflação vai ultrapassar o máximo que se previa para o ano. Descoberta uma conta bancária do Flamengo num paraíso fiscal. E o Campeonato Brasileiro tem o primeiro caso de doping. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Os mais inventivos roteiristas de cinema, os mais criativos autores de romances policiais se surpreenderam com os fatos registrados em São Paulo. 21 horas se passaram entre o assassinato de 2 policiais e este aceno do empresário Silvio Santos para a câmera. As horas finais da caçada a um bandido extremamente perigoso. O homem que sequestrou Patrícia Bravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite e mobilizou dezenas de policiais. Um flete numa região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Foi aqui que Fernando Dutra Pinto, o mentor do sequestro de Patrícia Bravanel, se hospedou na terça-feira à noite, um dia depois do pagamento do resgate. Na ficha de entrada, nome falso de Claudemir Souza, profissão declarada, músico. Mas logo esse hóspede do apartamento 1004 chamou a atenção dos funcionários. No quarto dele, a camareira viu armas. A segurança do flat avisou este delegado em São Paulo. Policiais da delegacia foram ao quarto e confirmaram. Além das armas, havia R$ 464.850, o que levou à desconfiança. Poderia ser o sequestrador. Os policiais chamam reforço. 2 investigadores esperam pelo suspeito no 10º andar. Outro policial fica na portaria. Pouco depois das 5 da tarde, Fernando chega ao flat, com o cabelo tingido de loiro, e vai direto para o elevador. Atrás dele, entra o policial. No 10º andar, o policial dá voz de prisão. Fernando saca 2 armas. Os outros 2 policiais ajudam na tentativa de desarmá-lo. A troca de tiros. 2 policiais são mortos. O terceiro, ferido, ainda consegue acertar Fernando. Na recepção, os hóspedes escutaram parte da ação.
De repente ouvimos mais tiros nos andares e o pessoal gritando que ele estava no elevador. No elevador foi quando nós saímos correndo do prédio. Mas Fernando desceu apenas um andar de elevador. Quando percebeu que estava cercado, mostrou do que seria ainda capaz. Quebrou o vidro aqui do 9º andar e desceu pelo lado de fora do prédio. Apoiou os pés numa parede, as costas na outra. Aqui ainda as marcas, inclusive do sangue. Escorregou 9 andares até o térreo. Depois saiu caminhando do flat. No flat, Fernando deixou um rastro de sangue. Começou então a fuga e a perseguição. Uma gigantesca operação policial foi montada em 3 cidades da Grande São Paulo. Fernando teria trocado de carro 3 vezes e, por último, teria pego um táxi para continuar a fuga. Hospitais que receberam feridos à bala foram verificados um a um. Mas apesar de todo o esforço da polícia, Fernando desapareceu na noite. Por volta das 7 da manhã de hoje, o sequestrador reapareceu. Invadiu a casa de Silvio Santos, surpreendeu a família, os vizinhos e a polícia. Uma ousadia que mesmo em filme seria muito difícil de acreditar. O sequestrador volta para fazer reféns, passa várias vezes em frente à casa de Patrícia, pula o muro, não é impedido por ninguém e rende o empresário Silvio Santos. O cara pulou o muro, assim com uma facilidade como um gato salta de um telhado para o outro. Em fuga há 2 dias, Fernando Dutra Pinto queria ajuda justamente do pai da mulher que ele tinha sequestrado. Esse carpinteiro, que trabalha na casa ao lado, ouviu a primeira conversa entre o sequestrador e o empresário. Eu escutei quando ele falou, disse, mas eu estou querendo uma coisa, eu estou querendo um helicóptero particular. A rua foi cercada pela polícia. Começava uma penosa negociação. O sequestrador, com 2 armas, mantinha o empresário na cozinha da casa. Mais de 1 hora depois, a família foi libertada. A mulher de Silvio Santos, as 4 filhas e amigas de Patrícia, que vieram dos Estados Unidos. Ainda vestindo roupas de dormir, elas se refugiaram nesta casa aqui, o vizinho da esquina, a menos de 50 metros de onde o pai permanecia como refém. Helicópteros, dezenas de viaturas. Policiais tomam posição nas casas mais próximas. Este homem é o maior especialista em resgate de reféns da Polícia de São Paulo. Mas o sequestrador não quer negociar com a Polícia Civil. Delegado, quem é que assumiu as investigações? Não sei. As negociações estão a cargo de quem? Está com a Polícia Militar. Não é da Polícia Civil? Nada. Sequestrador e refém estão na cozinha, nos fundos da casa. Toda a negociação é feita por uma porta entreaberta. O sequestrador, ferido, exige a presença de médicos. O advogado do sequestrador tenta participar das negociações, mas é impedido pela polícia. O pai e uma irmã de Fernando Dutra Pinto entram na casa. Pouco antes de 2 da tarde, chega o governador Geraldo Alckmin. A polícia diz que foi um pedido de Silvio Santos. A imagem que mostra que o sequestro estava acabando é essa. Mulher e filhas do empresário deixam a casa dos vizinhos pelos fundos, entram em 2 carros. A segurança é garantida com a presença de um policial em cada carro. 7 horas depois de invadir a casa, o homem que planejava a fuga de helicóptero conformou-se com a rendição. Em instantes, quem é o criminoso que atacou 2 vezes a família de Silvio Santos? E um dos policiais baleados pelo bandido dá seu depoimento. A polícia de São Paulo tem 22 anos e 2 detenções por porte ilegal de arma. São Miguel Paulista, periferia de São Paulo. É nessa casa que os pais e 6 irmãos de Fernando e Esdras viviam há 3 meses. Evangélicos tinham uma rotina simples e discreta, que foi quebrada há 2 dias, quando souberam que os 2 filhos participaram do sequestro de Patrícia Bravanel. O sobrado, seguro e de boa aparência, é guardado agora pela polícia e se tornou alvo da curiosidade de todos. Os irmãos Fernando e Esdras preferiram alugar esta casa a 3 quadras do sobrado dos pais. Diziam que preferiam morar sozinhos para preservar a independência, mas não sabiam cozinhar e quase todos os dias almoçavam com a família. Os irmãos eram muito unidos. Segundo os vizinhos, Esdras o mais quieto e Fernando o mais simpático, brincalhão e inteligente. É o que conta essa vizinha que costumava conversar com Fernando. Eu gostava mais de contar piada, ficar brincando com as meninas. Pra mim, eu achava que ele era super inteligente. Ele devia ter usado a inteligência dele em outra coisa, não isso.
Fernando e Esdras foram criados em Itapevi, um município pobre da Grande São Paulo. No bairro, os amigos lembram dos irmãos com carinho. E nós era criado na igreja, ele era evangélico. Aí foi conhecendo o mundão, entrou no mundo das drogas. No fim da tarde, o pai de Fernando e Esdras voltou para casa. Disse que nunca conheceu nenhuma das muitas namoradas do filho mais velho. Não sabe quem é Jennifer, a companheira que teria participado do sequestro. É um rapaz que tinha muito namorada. Cada dia é uma namorada, porque ele nunca assumiu compromisso com namorada. Ele estava apaixonado pela Jennifer? Não, ele nunca se apaixonou por mulher nenhuma. Segundo o pai, para a família, tudo é um susto, um grande pesadelo. Só fui saber depois que a imprensa já estava divulgando o nome deles. Você levou um choque? Ficou tudo triste, tudo chorão, né? Os 2 policiais civis mortos no tiroteio com o sequestrador Fernando Dutra Pinto foram enterrados hoje à tarde. O sobrevivente, o investigador Reginaldo Guatura Nardes, falou com exclusividade para o Jornal Nacional. A reportagem é de Valmir Salaro. Na maca, o único policial sobrevivente. Reginaldo Nardes, 41 anos, recebe o primeiro atendimento do serviço de resgate, na portaria do flat onde aconteceu o tiroteio. A bala que atingiu Reginaldo perfurou o ombro direito. Os companheiros dele, Marcos Amorim Bezerra, 38 anos, e Tamatsu Otamaki, 46 anos, foram executados pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto. Nós tentamos segurar ele de todo jeito para ele não pôr a mão nas armas. Só que ele foi arrastando a gente, como ele era muito grande, ele foi arrastando até o elevador de serviço. Quando todo mundo caiu no chão, porque estava todo mundo grudado ali em luta corporal, foi quando ele conseguiu sacar as pistolas. Lado a lado, os 2 caixões. O desconsolo de Dona Zenaide, mãe de Marcos, policial há 5 anos, e o desespero das 2 filhas. O outro investigador, Tamatsu Tamaki, 26 anos de polícia, deixa uma filha adolescente. Antes de partir para a ação, a mulher dele, também policial, deu o último conselho. Para ele ter cuidado, e que Deus protegesse ele. Em casa, Reginaldo lembra cada momento no corredor do 10º andar daquele flat. Quando os colegas já estavam mortos, ele ainda reagia contra Fernando. Quando eu dei um tiro nele, ele não caiu. Eu falei, será que eu errei? Aí eu corri por trás do muro, da parede, ele voltou, foi assim, ó, eu fui e ele voltou. Eu fiquei de um lado, ele do outro. Porque ele estava encostado na parede, recarregando a arma. Aí eu fui perto da onde os meninos estavam caídos, fiquei de frente de novo com ele, dei mais um tiro nele, frontal, 2 metros assim, mais ou menos. E eu falei de novo, ele não cai. Pensando comigo, ele não caiu. Fui dar mais outro, acabou a minha munição. E aí? Aí o que eu fiz? Eu peguei a arma do Tamaki no chão, que ele já estava caído. Eu peguei a arma dele e quando eu levantei, ele atirou em mim. Mesmo ferido, Reginaldo conseguiu entrar no apartamento e trancar a porta. Desmaiou lá dentro e só foi retomar a consciência no hospital. Nem viu a chegada do reforço da delegacia anti-sequestro, chamada para ajudar a prender Fernando. Ele chegou primeiro que o pessoal do 10. Que houve falha, houve. Isso é inegável pelo resultado da ação. Mas a polícia vai apurar tudo o que aconteceu, todas as circunstâncias, até para corrigir os seus procedimentos. No velório dos policiais, uma salva de tiros. E um beijo de adeus. Como a gente sempre costuma dizer na polícia, tem o dia do ladrão e o dia da polícia, né? Ontem foi o dia do ladrão. O Jornal Nacional volta em 3 minutos depois da propaganda eleitoral obrigatória. Você vai ver como a casa de Silvio Santos estava desprotegida. E o fim de quase... Crianças, uma casa aberta para a rua. Mesmo depois do sequestro de Patrícia, a segurança parecia não ser a maior preocupação da família. A família não pediu proteção. Não é procedimento padrão em nenhuma polícia do mundo, após uma ocorrência, você ter e manter um policiamento obrigatório. Mas para esta psiquiatra, a volta de Fernando ao local do crime é um risco que deveria ter sido avaliado pela polícia. A casa de Silvio Santos deu a imagem que era uma coisa próxima a ele. Ele era evangélico, eles eram evangélicos. O Silvio Santos, mesmo quando se considerou de outra religião, se colocou de uma maneira que ele estava mais acolhedor. Então, de repente, ele se sentiu, poderia estar se sentindo protegido ali naquele local. Fernando Dutra se aproveitou das falhas. Ontem à noite ligou 2 vezes para Silvio Santos, mas o empresário não avisou a polícia. Roubou um carro, percorreu mais de 20 quilômetros sem ser percebido.
Chegou na casa às 7 da manhã, quando não havia movimento na rua. O sequestrador só cometeu um erro. Quando tentou pular o muro, esbarrou nessa cerca de arame. É o alarme que acionou a polícia. Por exigência do sequestrador, a Polícia Civil foi afastada. E o alto escalão da PM assumiu as negociações. Para o coronel reformado José Vicente da Silva, um erro grave. Isso não pode acontecer. Apenas um negociador treinado deve ser o vínculo entre o sequestrador e tudo mais que estiver fora do local. Felizmente, deu tudo certo. Fernando aproveitou a presença do governador e se entregou. Foram 7h30 de negociações até que o sequestrador deixasse a casa do Morumbi preso. Antes de se entregar, Fernando pediu a Silvio Santos para tomar um banho e trocar de roupa. O pedido foi atendido. Uma discreta movimentação dos carros da polícia foi o primeiro sinal de que as negociações chegavam ao fim. Quando veio a confirmação, Fernando Dutra Pinto já estava deixando a casa de Silvio Santos. Saiu num comboio em direção ao Centro de Observação Criminológica, no outro lado da cidade. Em segundos, a rua foi novamente tomada por jornalistas e curiosos. Silvio Santos saiu logo depois. Acompanhou o governador até o portão e voltou para casa. Tinha uma marca na testa. Acenou para as pessoas e sorriu. Entrou em casa de cabeça baixa. As primeiras informações vieram do comandante da Polícia Militar. Foi uma negociação difícil, foi tensa, porque havia muito nervosismo, tanto da parte do Fernando, que era o sequestrador, quanto do Silvio. Dona Iris e as filhas voltam para casa em 2 carros. Desta vez, a família junta se recupera de mais um choque a portas fechadas, em silêncio. O comboio que levava Fernando Dutra percorreu 30 quilômetros de ruas e avenidas. O destino dele era o mesmo dos presos que precisam de segurança para não serem mortos na cadeia. Quase uma hora depois de se entregar à polícia, o sequestrador Fernando Dutra chegou aqui ao Centro de Observação Criminológica. Este é o momento da chegada de Fernando Dutra. Esses são os carros do comboio que o trouxe até aqui. Fernando está agachado na parte traseira dessa viatura, que tem os vidros escuros. No começo da noite, as autoridades que coordenaram o trabalho da polícia disseram que a participação do empresário Silvio Santos nas negociações facilitou o desfecho sem violência. Normalmente o refém, ele tem uma postura bastante passiva, até pela questão medo, e o papel preponderante passa a ser do sequestrador. Neste caso em particular, houve uma inversão desses papéis. O secretário de Segurança Pública fez o balanço da operação. Tanto o Silvio Santos está em segurança, quanto o próprio sequestrador está preso. O sequestro foi solucionado, o dinheiro pago em resgate foi apreendido. A cada encontro com um crime, nós vamos aprendendo algo mais. O cerco ao sequestrador na casa de Silvio Santos fez o Brasil parar hoje em frente à televisão. O caso foi noticiado também fora do país. Poucos fatos brasileiros recentes tiveram tanta repercussão internacional, a começar pela internet. O site do jornal Clarín de Buenos Aires noticiou o caso na primeira página. O La Nación, também da Argentina, abriu manchete para a rendição do sequestrador. O site do The New York Times, uma das publicações mais influentes do mundo, destacou em chamada de capa o sequestro de um magnata da TV brasileira. A CNN, o mais conhecido canal internacional de notícias, chamou o caso de estranho sequestro. A correspondente Cristiana Mesquita deu informações ao vivo pelo telefone. A CNN chamou a atenção para o fato de que pai e filha foram sequestrados com uma diferença de dias. O mundo olhou e o Brasil praticamente parou diante da TV. Poucos eventos recentes foram capazes de chamar de tal maneira a atenção dos brasileiros. No Rio, cidade que já superou ondas de sequestros, o episódio de São Paulo deixou muita gente pensativa. Em Brasília, em alguns ministérios, os funcionários da administração federal nem conseguiam trabalhar. Esse último capítulo dessa tragédia, felizmente, terminou sem vítimas. Eu acho que isso, por um lado, mostra a perícia da polícia, o destemor do governador do estado, e também, por que não dizer, eu acho que também a mídia colaborou. Foi um dia no qual a força dos fatos segurou mesmo quem podia estar com pressa. Deixou as pessoas preocupadas.
e provocou declarações fortes. Quando se tem escassez de recursos, se tem que eleger prioridades. Não é verdade? Agora, segurança pública é prioridade. E nós estamos perdendo a batalha para a criminalidade. Por quê? Porque na criminalidade não tem burocracia. Na criminalidade se resolve no 38. Este governo vem, e não poderia ser de outra forma, porque é parte da ideia de construção de um Estado democrático de direito, que haja um maior volume de recursos dirigido à justiça. E os dados mostram isto. Enquanto a polícia negociava a libertação do empresário Silvio Santos, 6 pessoas eram feitas reféns na capital paulista. A gerente de uma joalheria e o marido foram levados por 4 homens. Ela foi libertada pelos bandidos para pegar as joias, mas os sequestradores soltaram o marido antes do pagamento do resgate, temendo a ação da polícia. Na zona sul de São Paulo, um homem armado invadiu esta casa e fez 4 reféns. Depois que os reféns foram libertados, a polícia dominou o invasor e descobriu que ele queria cobrar uma dívida. No momento, há 5 sequestros em andamento em São Paulo. Uma pessoa morreu e 25 ficaram intoxicadas num vagão do metrô de São Paulo hoje de manhã. Houve um princípio de incêndio. A linha leste-oeste do metrô transporta 1.100.000 pessoas por dia. Um curto-circuito nos cabos de alta tensão entre 2 estações provocou o incêndio. A fumaça que invadiu um dos vagões matou Maria Heroína da Silva. Daqui a pouco, o Flamengo tem conta bancária em paraíso fiscal. E na série sobre a água, como África e Europa lidam com o bem mais precioso do século. E o Fique Alerta de hoje fica por aqui. Fique agora com o jornal da MTV. Boa noite.